Olá, sejam todos muito bem-vindos às plataformas online oficiais do SIC-BG, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves. Entidade centenária que busca contribuir para o interesse de seus associados e da sociedade, com integração e desenvolvimento. Atuante que é na comunidade, o SIC oportuniza aos candidatos que concorrem ao cargo de prefeito de Bento Gonçalves um espaço de entrevista que inicia neste momento, com o intuito de compartilhar proposições que venham a contribuir para o nosso município. Cada candidato será entrevistado individualmente pelo tempo de 25 minutos, com a tolerância para a finalização do raciocínio. Nesse tempo, deverá responder a 7 questionamentos, que serão feitos de forma idêntica a todos os candidatos e que não foram enviados anteriormente a eles. Os trabalhos transcorrerão da seguinte forma: a apresentação inicial do candidato com o tempo de 5 minutos, as perguntas do mediador, e o candidato terá 2 minutos para a resposta dos questionamentos. O encerramento, 2 minutos para as considerações finais do candidato. A finalização deste encontro se dá com a entrega oficial do livro Masterplan, que conta com 90 diretrizes e 397 ações em 10 áreas para uma cidade inteligente e sustentável nos próximos 20 anos, que será conduzida pelo presidente do SIC-BG, Rogério Capuani, e também pelo presidente do Bento Mais 20, Milton Milan. Nesse momento, nós recebemos o candidato à Prefeitura de Bento Gonçalves, pelos democratas, delegado Álvaro Becker. Para as suas boas-vindas e para a saudação inicial, presidente do SIC-BG, Rogério Capuani. Bem-vindo, presidente. Obrigado, Felipe. Prezado candidato, nosso delegado Álvaro Becker, primeiro de tudo, é uma satisfação te ter aqui. Obrigado pela presença e ter aceito esse convite da nossa entidade. A nossa proposta enquanto entidade representativa dos setores da indústria, comércio e serviços de Bento é conhecer em detalhes o que pensam os candidatos ao Executivo Municipal, para que o voto possa ser direcionado com assertividade, conhecimento e responsabilidade por parte dos nossos eleitores. Da mesma forma, estamos propondo essa ação em conjunto com o Bento Mais 20, comitê que o SIC assumiu como projeto e para o qual vem dando total apoio, para engajar uma tríade de esforços em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Ou seja, comprometer o engajamento do poder do candidato ao Executivo, do próprio Bento Mais 20 e da nossa entidade SIC de Bento Gonçalves. Ao final dessa entrevista, candidato Álvaro, nós faremos a entrega do Masterplan de forma oficial a ti, na minha pessoa, representada por mim, na verdade, na minha pessoa, e também pelo presidente Milton Milan do Bento Mais 20. As questões preparadas para essa entrevista refletem alguns daqueles que são os pontos mais críticos para o futuro de Bento, e sobre os quais precisamos dedicar grande atenção e prioridade. Delegado Álvaro, mais uma vez, muito obrigado e tenha uma ótima entrevista. Obrigado, presidente Rogério Capuani, pela sua saudação. Para você que está nos acompanhando, também delegado, atrás das câmeras, 2 telões, onde está o tempo da resposta para o candidato se guiar. O tempo corrido de 25 minutos nós estaremos marcando aqui no aparelho celular, justamente para que possa ser feito conforme o cronograma. A partir de agora, então, já está valendo os 25 minutos. Delegado Álvaro Becker, bem-vindo ao SIC de Bento Gonçalves, a esta entrevista. O senhor tem 5 minutos para as suas considerações iniciais. Boa tarde, Rogério Capuani, boa tarde, Felipe, boa tarde a quem nos assiste. É realmente uma satisfação e um prazer estar aqui nessa entidade, podendo trazer um pouco do nosso plano de governo. Um plano de governo voltado para uma cidade sustentável e que eu, delegado Álvaro Luiz Pacheco Becker, tenho a responsabilidade de levar até a prefeitura como gestor público, que vou ser. Então, tenho certeza que todos aqueles que estão, nesse momento, nos assistindo, poderão analisar
as nossas propostas que são voltadas para uma cidade mais sustentável, uma cidade mais segura. E eu, como delegado, então, como havia dito, que estou aqui na cidade de Bento Gonçalves como delegado há 15 anos, mas também já trabalhei aqui como agente, e isso faz com que eu tenha um conhecimento da cidade num todo. Acompanhei o seu crescimento e sei que as necessidades da cidade são necessidades que o poder público, junto com a iniciativa privada, poderá, num pacto, fazer aquilo que todos nós queremos, transformar a cidade de Bento Gonçalves numa cidade mais tranquila, mais segura. Nossa intenção, a minha, como delegado e agora candidato, e do meu vice, Sandro Amaral, que está comigo nesse momento aqui também, e que é um comerciante desta cidade há 20 anos, tenho certeza que poderemos atender a demanda, principalmente do setor da indústria, do comércio, que tanto trazem para Bento como divisas, e que nós teremos que administrar para que todos nós tenhamos um resultado favorável a todos os anseios da comunidade, no que tange à saúde, à educação, à segurança, enfim, à mobilidade urbana, fatores que hoje em dia estão prejudicando, de alguma forma, a vida do nosso munícipe. Tenho certeza que nós, enquanto administradores, daremos e faremos de tudo para que essa situação seja revertida e Bento Gonçalves, num curto espaço de tempo, seja novamente uma cidade turística e habitável por todos aqueles que aqui vêm, como é o meu caso, como é o caso do Sandro, que somos imigrantes e aqui fomos acolhidos de uma forma muito boa. O povo bento-gonçalvense nos acolheu e nos deu condições de aqui crescermos nas nossas profissões. Como servidor público, eu entendo os anseios dessa categoria e sei que nós teremos pela frente um trabalho árduo para que todos nós, iniciativa privada, setor público, num pacto de criar uma cidade sustentável em qualquer área, será uma tarefa em que nós deveremos buscar o apoio de todos. E assim, num grande elo, faremos Bento Gonçalves a cidade que todos querem. Mais uma vez eu reforço que, enquanto eu fui delegado, servi e protegi a população de Bento Gonçalves. E agora, como prefeito, vou proteger e servir mais ainda, porque de todos os envolvidos nesse cenário, somos atores principais e, como tal, devemos, então, buscar soluções que viabilizem a vida de todos nós que aqui estamos, nesse momento, recebendo as propostas de todos os candidatos e, assim, podermos analisar a melhor e decidirmos no dia das eleições. Nada melhor do que ficar atento a todas as propostas, analisar e decidir pelo melhor. E eu tenho certeza que o melhor somos nós, democratas, eu e o Sandro, meu vice. Nada mais do que justo para retribuir a Bento Gonçalves todo o trabalho que nós, desde então, fizemos e que agora, mais ainda, vamos retribuir de uma forma mais coesa, mais firme e mais enérgica para o bem da cidade. Delegado Álvaro Becker, candidato, após a apresentação de 5 minutos, agora nós vamos dar início à série de perguntas. São 7 questionamentos, 2 minutos é o tempo de cada resposta. Perguntas elaboradas pela entidade, pelo SIC-BG. Vamos então, candidato, à pergunta número 1. A primeira pergunta. Candidato, exceto as questões de segurança, saúde e educação, quais os 2 principais desafios que observa para o desenvolvimento de Bento Gonçalves? Bem, 2 minutos, então, candidato, à resposta. Bem, como um dos principais
objetivos da nossa candidatura e da nossa gestão será no turismo, tendo em vista que Bento Gonçalves é uma cidade turística e o turismo faz girar a economia do município. Então, nessa área, vamos investir junto com o setor público, que é aquele que traz o turista para cá, fazendo com que todos os nossos, toda a nossa paisagem, tudo aquilo que Bento tem a oferecer ao turista, seja divulgado de forma ampla. Esse é o trabalho do gestor público, fazer a divulgação de tudo aquilo que o setor público pode em relação ao turismo e que, fazendo isso, o setor privado, com certeza, terá condições de atender muito bem os turistas, seja na área do transporte, seja na área do deslocamento, fazendo asfalto para o interior do município, fazendo com que as famílias cada vez mais tenham em seu estabelecimento condições de fazer o recebimento desses turistas que vêm para Bento para conhecer a vida do nosso agricultor. E a vida do agricultor depende, então, de estrada para o interior, de sinalização, de veículos de divulgação que possam trazer para todos a informação necessária que teremos, então, nesse momento. E a outra, com certeza, é a mobilidade urbana, onde faremos uma revolução na mobilidade urbana de Bento Gonçalves, transformando Bento novamente numa cidade onde os veículos poderão trafegar de forma mais tranquila, mudando alguns setores que estão aí fazendo com que isso se torne, no momento, inviável. Nós temos certeza que vamos melhorar tudo isso em Bento Gonçalves. Candidato delegado Álvaro Becker, vamos para a segunda pergunta. Como o candidato analisa a situação da BR-470 e do Parque de Eventos de Bento Gonçalves? 2 minutos para a resposta. Vamos começar pela 470. A BR-470 corta a cidade ao meio. E isso faz com que a gente tenha que ter um olhar mais importante na distribuição desse movimento que ali passa todo dia. Nós teremos que dar uma verificada na sua condição, principalmente de trafegabilidade e de entrada e saída do município, a fim de que não sejamos prejudicados pelo número excessivo de caminhões, de veículos que passam pela 470 e, às vezes, prejudica o próprio morador que tem que atravessar essa tão importante rodovia do Estado. Nós sabemos que isso é importante, será avaliado e melhorado, e nós vamos fazer isso. Vamos fazer com que as pessoas tenham mais condições de segurança de trafegar de um lado para o outro da BR-470. Quanto ao parque de eventos, nós temos certeza de que, junto com a iniciativa privada, a gente vai poder fazer com que ele traga para a cidade vários eventos, além dos que já estão, dando condições de segurança, de logística, para que todos nós possamos, no futuro, termos Bento Gonçalves uma cidade onde eventos de grande porte sejam aqui realizados e aqui sejam trazidos por outras empresas que podem fazer com que tanto o SIC como a entidade privada e o setor público se unam e façam do Parque de Eventos uma atração à parte de Bento Gonçalves, com seus eventos que aqui serão realizados na nossa gestão e que, com certeza, serão prolongados depois para os demais setores. Candidato, vamos agora, então, para a terceira pergunta. Qual a sua estratégia para melhorar o aproveitamento dos gastos públicos do município? Onde cortar custos e onde concentrar investimentos? 2 minutos, candidato. Nós temos certeza que uma gestão enxuta é a base para que se tenha condições de melhorar todo o atendimento, todo o setor público, ele deve ser melhorado. E a melhora não está em gastar mais, em sim otimizar tudo aquilo que se tem à disposição, desde a própria internet, a
própria inovação, né, que todos nós estamos falando de ter uma cidade sustentável, ela está passando por esse setor, onde nós teremos condições de diminuirmos os gastos, otimizando o serviço. E fazendo essa otimização, poderemos, então, fazer com que esse serviço seja acelerado e atendido a todos aqueles que buscam uma resolução rápida, e o que vai sobrar, o que vai render para o município, será aplicado em áreas da educação, da saúde, da segurança, porque são setores que precisam de um olhar mais atento do gestor. E fazendo esse controle dos gastos em outros departamentos, nós vamos ter dinheiro suficiente para atender essas áreas mais importantes do município, que fazem hoje Bento ficar pensando que não tem dinheiro para se aplicar. Existem sim, e projetos estão sendo feitos para que esses dinheiros, esses recursos venham para Bento e a gente consiga aplicar adequadamente e aonde deve ser aplicado. Essa é a proposta nossa. Vamos, sim, diminuir gastos em áreas que não precisam de certos valores, mas esses valores serão direcionados para áreas que precisam, num primeiro momento, de um aporte financeiro um pouco mais avantajado para poder a sua logística fazer efeito e dar a Bento Gonçalves aquilo que Bento precisa. São 7 perguntas, nós chegamos agora então à pergunta número 4. Candidato delegado Álvaro Becker, sabe-se que é papel do município prestar assistência social. Porém, é preciso uma política clara para combater o assistencialismo sem contrapartida adequada. Como esse tema aparece em seu plano de governo, candidato? 2 minutos a resposta. Nós temos a Secretaria de Assistência Social, que vai trabalhar justamente nessa área. Nós temos condições de fazermos permanentemente uma campanha de agasalho e de alimentos para ajudar pessoas que precisam nos momentos mais críticos, como foi o caso da última enchente. Isso não é assistencialismo, isso é ajudar as pessoas que precisam no momento crítico, onde elas estão mais necessitadas de um apoio. Esse apoio não é eterno, esse apoio não é para toda a vida. É um apoio no momento do fato, no momento da crise, e que nós temos que ter o aporte, e esse aporte a gente vai buscar através da iniciativa privada também, né, conseguir manter um banco de alimentos, um banco de vestuário, para que no momento exato a gente possa atender essa demanda. Além disso, nós vamos incrementar na assistência social um auxílio para as mulheres vítimas da violência doméstica. A gente sabe que, geralmente, a mulher vítima da violência, ela acaba voltando para o agressor por não ter condições de se autossustentar e sustentar seus filhos. Então, nós vamos criar um benefício de alguns meses, 5, 6 meses, para que ela, nesse período, consiga realinhar sua vida junto com seus filhos e depois voltar ao trabalho e, assim, voltar à sua vida social sem precisar depender do seu agressor. O que eu, como delegado, tenho acompanhado e que, às vezes, a gente não pode fazer nada. Mas, como gestor público, vou fazer isso e não vai ser assistencialismo. Vai ser uma ajuda com tempo determinado para que elas tenham condições, sim, de sobreviver e de refazer sua vida num tempo mínimo que será dado para ela alinhavar novamente sua família de acordo com os padrões que nós temos em Bento. Família unida permanece unida. Chegamos a 14 minutos e 58 segundos, o tempo é até 25 minutos de entrevista. Vamos agora, então, candidato delegado Álvaro Becker, para a pergunta número 5. Candidato, quais suas propostas para o desenvolvimento e incentivo dos setores da indústria e turismo de Bento Gonçalves? 2 minutos, candidato. Quanto à indústria, a gente vê que nós estamos com um distrito industrial ainda arcaico. Nós temos que melhorar esse distrito no que tange à infraestrutura e criar novo distrito. Vamos, quem sabe, com a ajuda justamente dos setores da indústria e do comércio, setor privado, encontrar esse local e criar um novo distrito para que a indústria venha para cá, consiga ampliar seu quadro ou trazer novas indústrias, criar novos empregos
e com isso, fazer com que Bento, na sua essência, seja novamente uma cidade onde a indústria prevalece e que nós temos condições de, junto com o setor público, melhorar esse lado que nós hoje temos visto tanta injustiça, não só com o empresário que é massacrado por impostos, mas também com o próprio operário que tem que muitas vezes fazer do seu dinheiro algo que não pode ou deixa de fazer porque não tem o dinheiro necessário. Quanto ao emprego desse setor, nós temos visto que existem na cidade um grande volume de pessoas que querem fazer com que o turismo cresça. E esse turismo, como eu já havia falado, ele depende muito do setor privado. O setor privado, que é quem mantém e traz para cá o turista, deve ser ajudado e, num pacto junto com o setor público, criar mecanismo através da divulgação de Bento Gonçalves como uma cidade turística e incrementar cada vez mais a vinda dessa fatia das finanças públicas, que é o turismo e a visitação a todos os locais aprazíveis de Bento Gonçalves. Candidato Álvaro Becker, chegamos agora então à pergunta número 6. Quanto transparente será a sua gestão? De que forma a gestão fará o controle desta transparência? 2 minutos para a resposta, candidato. A gente já tem aparelhos aí que podem fazer esse controle da transparência do setor público. A gente nunca vai fazer nem algo que a população não tenha conhecimento. Por isso, as nossas propostas são propostas que visam dar ao público conhecimento de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Por isso, nós usamos a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a promulgação dos fatos elencados e a sua eficiência para que as pessoas saibam o que a política de Bento Gonçalves, o que o prefeito de Bento Gonçalves está fazendo. Não vamos fazer nada que possa nos prejudicar no futuro, porque meu nome é um nome conhecido na cidade e eu, com a transparência, vou manter isso e quero que Bento Gonçalves se sinta tranquilo em fazer qualquer pesquisa e buscar qualquer informação dentro dos projetos que nós estamos fazendo, para o que foi gasto, como vai ser gasto, qual vai ser o destino. Isso tudo está nos nossos projetos e nós vamos fazer com que a cidade possa acreditar no seu gestor, na sua nova forma de mudar, de administrar com a nossa mudança. Nós que estamos aqui como aqueles que vão mudar Bento Gonçalves no que se refere à gestão pública. E a gestão pública, a gente sabe, é algo que todo mundo pode cobrar e todo mundo deve cobrar, para que a gente não se sinta omisso nas nossas áreas, nos nossos trabalhos, e nos transformando, quem sabe, num marionete dentro da prefeitura. O que nós vamos decidir vai ser decidido e com a força de todos aqueles que estão do nosso lado, de todos aqueles que apoiam a nossa candidatura, vamos fazer uma gestão transparente e limpa para que Bento Gonçalves volte a ser cidade que todo mundo quer. Candidato delegado Álvaro Becker, chegamos então agora à última pergunta de 7, elaboradas pelo SIC Bento Gonçalves. Se eleito prefeito, qual o seu comprometimento com o Bento mais 20 e qual a sua disponibilidade em consultar e compartilhar com o comitê o planejamento estratégico dos investimentos para Bento Gonçalves? 2 minutos, candidato. Bem, a gente sabe que o Masterplan, ele projeta para o futuro uma cidade sustentável para Bento Gonçalves, nos próximos 20 anos. E nós, como gestores, vamos acompanhar essa visão, formando um pacto com o setor público e, assim, com esse pacto, a gente transformar Bento numa cidade inovadora e que tenha a informática, que tenha o empreendedorismo aqui, para evoluir
e transformar cada vez mais esta cidade numa cidade sustentável, aproveitando para que as nossas energias, né, sejam voltadas para melhorar, em qualquer setor, a cidade de Bento Gonçalves. E, quem sabe, no futuro próximo, a gente ser reconhecido, né, nacionalmente como uma cidade sustentável, uma cidade verde. Como se sabe, hoje em dia, todo mundo comenta, fala em sustentabilidade, mas pouco se faz. Nós temos certeza que os nossos programas no meio ambiente traz informações muito boas para esse setor, e junto com o setor público, com o SIC, com aqueles que fazem parte do Bento Mais 20, nós vamos, juntos, caminhar na busca de uma cidade sustentável, uma cidade inovadora, e cujo empreendedorismo vai fazer com que nós todos tenhamos cada vez mais condições de deixar para os nossos filhos, nossos netos, uma cidade sem o viés da poluição, o viés da poluição visual, como é o caso aqui em Bento. A gente sabe que existe uma poluição visual muito grande nos postes, e a gente quer transformar Bento numa cidade, então, sustentável, diminuindo o máximo possível desses incrementos que prejudicam essa nossa intenção, essa nossa visão do futuro de Bento Gonçalves. Muito bem, candidato delegado Álvaro Becker, concluímos aqui as 7 perguntas elaboradas pelo SIC Bento Gonçalves, o SIC BG, que de antemão agradece a sua disponibilidade. E agora o senhor tem 2 minutos para as considerações finais. Novamente, muito obrigado. Bem, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e de ter esse momento para trocar ideias com todos vocês que estão nos assistindo, com o pessoal do SIC, com o pessoal que vai assistir esse vídeo e que vai poder, então, analisar as nossas propostas, que, no geral, são propostas simples, mas propostas que vão transformar Bento Gonçalves numa cidade muito melhor do que é hoje. Nós vamos fazer com que ela seja uma cidade voltada para o futuro, voltada para a sustentabilidade, uma cidade que busque aquilo que ela quer. Homens de negócio, gestores públicos, juntos, irmanados, na busca de um bem comum, o bem da sociedade, o bem da população e daqueles que aqui vêm em busca, como nós, de um local para trabalhar, um local para visitar, e que nós tenhamos, eu, Sandro, né, condições de atender a todos e, nesse pacto, fazer com que Bento seja novamente não, para que ela seja ampliada a sua segurança, a sua inovação, a sua tecnologia, enfim, junto com o SIC, vamos fazer isso e vamos fazer com que todos nós saiamos ganhando no futuro. Eu, meus filhos, meus netos e vocês também, seus filhos, seus netos, todos nós, moradores de Bento, teremos no futuro um futuro promissor que fará com que Bento Gonçalves seja reconhecido, não só como uma capital do vinho, mas a capital sustentável, uma capital que sabe receber o turista, que tem empreendedorismo e que nós temos aqui grandes empresários que poderão fazer a diferença junto com o gestor público, junto com todos aqueles que, de uma forma ou de outra, precisam mudar Bento Gonçalves. Nós, eu, delegado Álvaro Becker e o Sandro Amaral, meu vice, vamos fazer isso. Então, você, nas eleições, vote 25. Nós agradecemos a gentileza, delegado Álvaro Becker, 24 minutos e 44 o tempo aqui da entrevista, a duração total de até 25 minutos. Esse momento ele é encerrado, ele é finalizado com a entrega do Master Plan para o candidato. Por isso nós chamamos o presidente do SIC-BG, Rogério Capuani, e presidente do Bento Mais 20, Milton Milan, para efetuar a entrega. O candidato vai receber, e também para a foto oficial, o registro do recebimento do Master Plan ao candidato delegado Álvaro Becker.
E assim nós encerramos mais um momento, mais uma entrevista da série com os candidatos que concorrem à Prefeitura de Bento Gonçalves nas eleições 2020. Até a próxima entrevista.